Olá, questão de acentuação do Instituto Ação. Aproveite, porque são pouquíssimas as provas disponíveis desta banca. Então, vamos lá. Está incorretamente acentuada a opção. Seja luz, na letra A aparece juízes, que deveria ter acento, mas está sem. E por que deveria ter acento? Porque quando nós separamos as sílabas, ju, i, zes, o i fica sozinho na sílaba tônica. Lembrando que só existem 3 sílabas tônicas no português. Ou é a última, e aí você falaria juizeis ou juizés, que não é o caso. Ou é a antepenúltima, e aí você falaria juízes, que obviamente não é o caso. Ou é a penúltima, você fala juízes. Quando o i ou o u estão sozinhos na sílaba tônica, ou seja, não há nenhuma letra com eles, sozinhos. Ou seguidos de S, como acontece na palavra fa, is, ca, em que o i está seguido de S na sílaba tônica, quando isso acontece e esse i forma hiato com vogal da sílaba anterior, o que é formar hiato? Existe uma vogal do lado da outra e na hora que você separa a sílaba, fica cada uma numa sílaba diferente. Então, quando i ou u estão sozinhos na sílaba tônica ou seguidos de S, formando hiato com vogal da sílaba anterior, essas palavras precisam ser acentuadas. E por conta de não ter acento, essa aqui está errada. Mas Tati, juiz. Juiz não tem acento. Por quê? Já que juízes têm. Porque quando nós separamos as sílabas da palavra juiz, veja, nós não falamos juiz, nesse caso falamos juiz. Então a tonicidade continua no is. Não forme ato? Forme ato. Só que esse i está seguido de z. A regra diz, quando i ou u estão sozinhos na sílaba tônica ou seguidos de S, dizer não. E é precisamente por isso que juiz e raiz não tem acento, mas país tem acento. Mas esse i está seguido de S, formando hiato com vogal da sílaba anterior. Então tome cuidado com isso, porque juiz não tem acento, mas juízes tem, porque agora o i fica sozinho na sílaba tônica. Juízo tem acento, juíza também tem, beleza? Árvore, então está certo aqui, tá? Juiz sem acento. Árvore é acentuada por ser proparoxítona. Então, árvore, a tonicidade está na antepenúltima sílaba, por isso o acento. O que aconteceu com a palavra ideia? A primeira coisa que eu quero que você pense é na separação silábica. E qual é o problema? Na hora de falar, você provavelmente fala esse i 2 vezes. Fala ideia, né? É uma ideia, boia, praia. O que acontece no final das contas? Na hora de falarmos, né, no nosso sotaque, nós falamos ideia, aí nós juntamos uma energia, né? Ideia. E depois jogamos a energia na cara dos outros. Ya, né? Fica ideia. E aí você fala o ei, depois manda ya. Aquilo. Então, por conta de você pronunciar esse i 2 vezes, fica difícil mesmo você ter certeza de como é essa separação silábica, ou seja, se esse i fica na sílaba anterior ou se fica na próxima, tá? Então, isso acontece com praia, boia, ideia, jiboia, tá? Que nós falamos assim. Sempre que isso acontece, vagalume, deixa o i na sílaba anterior, tá? A separação é ideia, boia, praia, beleza? E o que acontece é que após o novo acordo ortográfico, os ditongos abertos ei e oi, quando estão numa paroxítona, lembrando que a paroxítona é essa que tem a tonicidade, a sílaba tônica na penúltima sílaba, afinal de contas nós não falamos ideia, nem falamos ideia, nós falamos ideia, então a tonicidade está no dei. Portanto, é na penúltima sílaba. Quando o ei e o oi aparecem na sílaba tônica, a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, em palavras paroxítonas. E essas paroxítonas, vou botar assim, o ei e o oi abertos, vou botar um acento assim entre parênteses, só para você entender que a pronúncia é ei e oi aberto e não ei e oi, ok? Então, quando há o ei e o oi abertos em paroxítonas, eu vou te dar um macete agora, tá? Terminadas em a, e, o, em e seus plurais, as, es, os, ens,
não existe mais acento. Guarde assim, porque a sua vida vai ficar mais fácil. Não é exatamente assim que está escrito no novo acordo ortográfico, mas eu estou resumindo para você conseguir resolver a coisa de forma mais rápida, beleza? Então, o que acontece é que nós temos o EI numa palavra paroxítona e ela termina em A. Portanto, não tem acento. Se escreve assim. E qual o cuidado que você tem que ter? Porque quando você separa a palavra Meyer, por exemplo, veja que não é Meyer nem Meyer, é Meyer. Então, a tonicidade está no MEI. É uma paroxítona, só que essa palavra tem acento. E por que ela tem acento? Porque ela não termina em A, E, O, em as os, ens, ela termina em R. Então, ela tem acento normalmente, da mesma forma que acontece com a acentuação da palavra caráter. Caráter é acentuado porque paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Fêmur é acentuada porque paroxítonas terminadas em R são acentuadas. E Meyer também é acentuada porque paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Não tem absolutamente nenhuma relação com EI mais. Nem com OI, de Constroyer, que também mantém o acento por ser paroxítona terminada em R. Então, cuidado. Caiu o acento de ideia, porque o EI e o OI em palavras paroxítonas terminadas em A, E, O, em as, es, os, ens, não tem mais acento. Combinado? Se terminar em outra coisa, continua tendo acento, mas por causa da regra geral de paroxítonas mesmo. Beleza? Por exemplo, paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Alguém é acentuada por ser uma oxítona, ou seja, a tonicidade está na última sílaba e termina em em. Afinal de contas, você não fala alguém, você fala alguém. Assim como ninguém, assim como também, amém, recém, vintém. Todas essas palavras são acentuadas corretamente por serem oxítonas terminadas em EM, beleza? Por conta disso, a única errada aqui, que era o que nós queríamos, é a letra A, juízes, que deveria ter acento. Espero que você tenha aproveitado. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba as notificações de outras correções. Até a próxima. Tchau, tchau.